Olá, tudo bem? Como é que você está? Muito bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Para mais uma vez nós fazemos um estudo, uma recapitulação maravilhosa sobre essa lição que está fantástica. Você vai ver como daqui para frente a gente vai começar a entender melhor algumas profecias bíblicas, algumas alusões que estão lá antes das profecias, referências que o profeta pegou e trouxe para a profecia, que Deus deu para nós, para que tivéssemos a própria interpretação na Bíblia. E eu vou dizer para ti assim, eu já tenho estudado algumas lições, eu vou falar para você que elas são 10. A primeira lição foi uma abertura, a segunda lição agora nós já vamos entrar já em alguns símbolos para a gente entender melhor, mas daqui para frente você vai ver como Deus já deixou pistas para nós, para chegarmos no tempo profético, para chegarmos na profecia e entendermos de forma correta aquilo que Ele quer que eu e você saibamos que vai acontecer e Ele antecedeu para mim e para você. Então, vale a pena você ter a lição, estudar a lição. Se você não tem a lição ainda, fala com o Kevin ali, manda o seu recadinho, não tem a lição. Se você quer que a gente ore para você, manda um recadinho de oração, que nós vamos orar para você, ore por nós aí também. Se você quer que a gente ore para algum amigo, o que você precisa que nós façamos em termos de oração, lição, nós estamos aqui à vontade, porque essa classe é nossa, essa classe é minha e sua, tá? Não esqueça disso. E dos professores que sempre vêm aqui. Então, a classe é nossa, tá bom? E hoje aqui nós temos novamente o pastor Lucas e o pastor Fiuza. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria estar aqui novamente. E o pastor Lucas, como é que o senhor está? Graças a Deus. Muito bom fazer dupla com o colega, o pastor Fiuza, e receber as perguntas capciosas para a gente responder à luz da Bíblia. Muito bom. Falando em pergunta capciosa, hoje eu fiquei aqui frustrado. Eu pensei que era o mais garoto da turma aqui, fiquei sabendo que eu sou vovô, né? Eu sou o mais velho da turma. Fazer o quê, né? Então... Você já viveu mais também, não tem nada que reclamar. Então não vou reclamar, não. Mas que bom ter vocês aqui, muito bom. Nós vamos compartilhar a lição contigo. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que ficar dessa lição, faz lá no Zap. Depois a gente... Normalmente eu não vou saber responder. A gente vai até vocês, tá? E vamos responder para você a pergunta, a dúvida que você tem. Tá bom? Bom, antes de começar a lição, eu queria mostrar para você esse livro aqui, ó. O Batismo do Espírito Santo. Eu estou lendo esse livro, muito bom. Esse ano eu peguei o ano inteiro para a gente estudar sobre o Espírito Santo. Então, tudo que tiver de literatura, nós vamos ler para cada vez mais entender esse Deus maravilhoso. Esse livro está sendo formidável para mim. Se você não tem ainda, compre esse livro na CPB, Casa Publicadora Brasileira, o Batismo do Espírito Santo, e você vai ver como é gostoso nós entendermos desse Deus maravilhoso que está aí agora na sua mente, tentando convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? E agora é aquele momento especial. Pastor Fiuza, hoje é seu dia, né? De abrilhantar a nossa programação com a oração. E enquanto o senhor estiver orando, o pastor Lucas, eu também, o Kevin, tudo bem, Kevin? Nós vamos estar aqui intercedendo junto com você, certo? Para que Deus ouça as nossas preces. E aquele pedido que você tem, aquele desejo que você tem, você já sabe agora, é o momento de você colocá-los aos pés de Cristo e nós juntos vamos orar por você. Vamos orar então? Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque nós nos encontramos aqui com um único objetivo. Amém, Senhor. Estudarmos a Tua Palavra com a certeza de que todas as vezes que nós abrimos a Sua Palavra e abrimos também o nosso coração, o Senhor fala de uma forma extraordinária com cada um dos Teus filhos. Amém, Senhor. Hoje, ó Deus, nós não queremos ser diferente, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos meditar na Tua Palavra, nós queremos compreendê-la cada vez melhor, porque muito em breve nós queremos vê-lo voltar com poder e grande glória. Amém, Senhor. Portanto, nos abençoe e conceda-nos o Espírito Santo de forma plena ao estudarmos essa lição, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a nossa lição de hoje, a lição 2, o tema dela, Fundamento de Gênesis. E assim, quando eu falo do livro de Gênesis, uma vez eu fiz uma série, e ela abriu com o livro de Gênesis, e uma das coisas que eu chamei a atenção da igreja, porque naquela época, quando eu fiz, já faz tempinho, já havia-se uma concordância no mundo cristão de alguma coisa em desfavor de Gênesis. E eu percebo que desde a década de 80, até ali mais ou menos década de 80, 85, 86, era normal você ver um pastor, um padre, crendo em Gênesis
como de forma literal. E na metade da década de 80 para cá, a gente está vendo que tanto nas faculdades de teologia, tanto alguns pastores, Papa João Paulo II foi um dos que levantou a bandeira, trazendo Gênesis, os 3 primeiros capítulos, como algo somente, vamos dizer assim, uma história, uma alusão. Quando a gente olha para a lição de hoje, que o autor tenta colocar o Gênesis e coloca como Deus um sinalizador, o que vocês acham? O que Satanás está querendo com isso, com essa desvalorização do Gênesis no meio cristão mesmo? Não para os teóricos, para os ateus, não, no meio cristão. O que a igreja perde com a perca da essência de Gênesis? Gênesis, ele traz para nós o princípio de todo o distanciamento do homem de Deus, não é? A revelação do pecado, ele vem a partir do livro do Gênesis. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós entendemos como que o pecado se originou no mundo. E, naturalmente, o inimigo ele tem um objetivo grandioso para que nós não entendamos isso como realmente deve ser entendido, né? Porque se nós minimizamos o pecado, achamos que o pecado não é tão mal assim, e, naturalmente, ele ganha muita vantagem com isso. Mas nós temos que entender que o Deus, no seu infinito amor, ele ama cada pecador, mas ele, naturalmente, ele odeia o pecado e, naturalmente, os resultados que ele traz, né? Como você falou, está vindo uma desacreditação na Bíblia. E, para piorar, existe até pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, não só o Gênesis, mas toda a Bíblia está sendo desacreditada. Mas, em particular, como nós estamos estudando o Gênesis, Gênesis é a base de tudo. Aliás, a mente dos autores do Novo Testamento, toda ela era uma mente pensante com o pensamento hebraico. E eles tinham em mente o Gênesis. Tanto que, quando você vai em Apocalipse, ele tem textos que remetem à criação. E, às vezes, cita claramente a criação e, às vezes, cita parte ali, né, do fundamento. E, ao você desacreditar a base, você também coloca em xeque o meio e o final. Então, Satanás, sabendo disso, ele está colocando em xeque a validade do Gênesis, porque é o seguinte: se o Gênesis não é literal, o sábado também não é literal. Então, não tem um dia de guarda. Então, a família também não é literal. Qualquer coisa ou qualquer formação pode ser família. E aí você entra para o outro ponto. Se a semana não é literal, os mandamentos também perdem seu valor. Não só o sábado, porque todos eles estão baseados... ali já tinham os mandamentos. A gente sabe bem claro que Gênesis já havia os mandamentos, não na forma negativa, como ali no Êxodo capítulo 20, mas já havia os princípios. Se você coloca o Gênesis por terra, você coloca por terra toda a doutrina, e aí praticamente a Bíblia perde a sua base. E uma coisa que eu achei interessante, quando vendo a lição de sábado e também a lição da semana, me parece, se eu estou errado, vocês me corrijam, que o autor ele coloca que o próprio livro de Apocalipse e João, ele vem buscar uma simbologia onde? No Gênesis. Você sabia que eu nunca tive essa curiosidade, Sim. A gente estuda, mas nunca parei para pensar, nossa, é lá, né? Por exemplo, Apocalipse 14, tema a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Onde é que a gente vê claramente a introdução do juízo? Lá em Gênesis, quando há uma guerra entre o bem e o mal, ali começa, e ali tem um litígio entre duas partes que deve haver um final, que seria o juízo. E aí, quando Apocalipse fala do juízo, ele já está trazendo que começou. E onde começou? Mas se não tem Gênesis, não tem guerra, não tem juízo, não tem pecado, e aí coloca todo descrédito. Sim, pastor, desculpa, viu? Não, jamais. Eu estava lembrando aqui, essa semana, estudando a Bíblia com uma pessoa, e ela me disse assim, que conversando com uma outra pessoa, questionando-a, inclusive, porque ela tem estudado com os adventistas, ela diz assim, os adventistas é o povo do Antigo Testamento. O que as pessoas querem dizer quando elas fazem uma abordagem dessa? Naturalmente, elas estão dizendo assim, esse povo é um povo desatualizado, ultrapassado, coisa lá do antigo, do velho, não é isso?
E aí nós tivemos a oportunidade de conversarmos, mostrar para ela que toda a Escritura é divinamente inspirada. E eu disse para ela com muita tranquilidade, os adventistas, eles não são simplesmente o povo do Antigo Testamento, eles são do Antigo e do Novo Testamento. Eles são de toda a Bíblia, né? É interessante aqui a ilustração, essas ilustrações, elas sempre falam muito, né, a respeito do tema que nós estamos estudando. Vocês podem ver aí, aqueles que estão estudando tem a lição, que nessa imagem aí, do início da semana aí, ela mostra uma chave no início da Bíblia e a fechadura para abrir lá no Apocalipse. Isso. Né? Exatamente essa conexão, essa conexão que deve haver entre o Antigo e o Novo Testamento, como o pastor Lucas colocou muito bem, nós só podemos interpretar o Novo Testamento com clareza se nós o fizermos à luz do Antigo Testamento. Mas senão fica uma lacuna. Exatamente. E o texto que você citou fala toda a Escritura inspirada por Deus. E não tinha Novo Testamento. Não. Só não tinha Antigo Testamento. Então, ali bem claro, Timóteo 3,16 está falando do Antigo Testamento. Jesus citou o quê? O Antigo Testamento. Até uma história que o povo tem como alegoria de Jonas. Sabe, Jesus citar Jonas para mim é fantástico, porque muitos têm Jonas como alegoria. Como pode uma baleia engolir um ser humano? É impossível, é mesmo, aos olhos humanos. Mas está ali na Bíblia que isso aconteceu, e o próprio Jesus citou o Antigo Testamento, e eu louvo a Deus que ele também citou Jonas, porque é loucura aos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível. É loucura, né? de Deus, né? É isso aí. É o milagre dele. Exatamente. Você que tem a Bíblia em João 1,29 do Novo Testamento, ou o iPad, o que você tiver aí na mão aí que tenha o aplicativo da Bíblia ou a própria Bíblia, João 1,29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que texto lindo. E já baseado nesse texto aqui, antes da gente entrar nele, na parte de domingo fala dos princípios da primeira menção. Vocês já entram de solo aqui, mas eu queria que antes a gente explicasse para os nossos amigos como é que Deus ele introduz a doutrina, como é que Deus introduz o ensinamento. Deus já chega e já de uma vez e descarrega tudo? Ou como é que é o esquema de Deus? Veja, na verdade, não é só de Deus, não. Ah, não? Não, até nas faculdades são assim. Quando você vai fazer faculdade... É que eu já nasci inteligente? Ah, entendi. Na faculdade de teologia mesmo, nós começamos com a introdução. IGB, Introdução Geral à Bíblia. Vamos entender o que é a Bíblia. Aí depois a gente parte para as línguas originais, aí vai até chegar no Apocalipse e Daniel. Faculdade de Pedagogia é a mesma coisa. Você não aprende os princípios da educação. Você vai primeiro em Vygotsky, você vai no Paulo Freire, você entende o fundamento da educação, para depois você ser introduzido à educação, ao ECA, aos estatutos, às regras, à lei BNCC e tudo mais. Deus também segue essa regra. Ele não despejou todo o conhecimento de uma vez. Foi aos poucos. E aí eu tenho até uma pergunta que eu sempre faço para os estudantes da Bíblia comigo, que é o seguinte: quem sabe mais sobre a Bíblia? Moisés ou nós? Quem sabe mais sobre Deus? Moisés ou nós? Claro que somos nós. Moisés tinha pouco ou quase nenhuma revelação. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos os conselhos de Ellen White, que nos ajuda a voltar para a Bíblia. Só deixar bem claro, a Igreja Adventista acredita que Ellen White é uma luz menor que conduz para uma luz maior, ou seja, nós lendo Ellen White, nós temos mais curiosidade para voltar para a Bíblia e ler a palavra de Deus. Ellen White tem essa função de nos levar para a Bíblia. Então, a gente tem muito conhecimento, sem falar no meio acadêmico, quantos teólogos, quanta instrução. Então, conhecimento nós temos muito mais, porque o método de Deus ele é crescente, de lá para cá. Você pega, por exemplo, quando Moisés vai falar dos animais limpos e imundos, está escrito assim: não pode comer a lebre, porque ela rumina, mas não tem unhas fendidas. Você chega para um biólogo e fala que a lebre rumina, ele vai rir de você. Mas o que Moisés entendia de biologia para escrever? Então, a gente tem que perdoar Moisés pelo seu escrito, porque ele não entendia de biologia. Aí você vai falar, faz alguma diferença? Faz não, porque tinha que ter as duas características, tinha que ruminar e ter unhas fendidas. Ainda que a lebre ruminasse, ela não tem unhas fendidas.
Mas olha o conhecimento rudimentar que Abraão tinha, que Moisés tinha, escrevendo naquela época. Era um conhecimento rudimentar. Nós temos um conhecimento muito mais vasto, porque a técnica de Deus, que também é reconhecida nas academias, é assim, você começa da base para ir para o mais complexo. Pastor? Eu me lembro antes, só você falando aqui, eu pensando, né? Eu estava no seminário em 2001 e eu saí de madrugada para fazer uma viagem para o Paraná. Eu trabalhava nas férias no Paraná e era madrugadão mesmo, 2 horas da manhã, mais ou menos assim, eu já estava viajando e, de repente, o policial me parou. Aquele carro de polícia, madrugada, e fiquei até meio temeroso, assim, parei o carro, porque tem que parar mesmo, né? Sim, sim. E daí eu já fui logo me identificando, puxei logo minha carteira de teologando, né? E já disse para ele assim, não, sou aqui do seminário, porque eu estava pertinho do seminário ainda, né? Já fui logo se explicando para ele saber que não era bandido, né? Aí ele deu uma risada e perguntou assim, você é do Gênesis ou do Apocalipse? Na verdade, ele está dizendo assim, você está começando agora, né? E eu estava no primeiro ano de teologia. Eu falei, sou do Gênesis, porque eu estou começando agora. A base, né? Eu estou começando agora, sou do Gênesis. Legal. Agora, pastor, assim, até no estudo bíblico, quando a gente vai estudar a Bíblia com alguém, né? Como é de forma gradual que a gente começa para até chegar nos mais complexos, né? Por exemplo, eu agora estou estudando a Bíblia, né? Está terminando o estudo com uma pessoa e ela está triste porque está terminando. Eu já falei assim, não se preocupe, que depois a gente tem o do Apocalipse. Tem um monte para nós estudar ainda, né? Tem outros estudos para a gente fazer. De fato, as pessoas elas precisam conhecer com as coisas mais simples e depois as coisas vão talvez ficando um pouco aparentemente mais complexas. Mas sabe o que chama a atenção no Evangelho? O próprio livro do Apocalipse não é complicado. O livro de Apocalipse significa revelação de Jesus. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse, as pessoas com muita tranquilidade, com muita clareza, com simplicidade que cada uma tem, elas têm condições de entender, né, a essência do Evangelho que transforma a vida, que é capaz de salvar pessoas, né? Amém. E uma coisa interessante, o autor ele já começa a colocar, a gente viu aqui as menções que Deus ensina de forma gradual, e uma coisa que ele já coloca, antes da gente entrar no tema das menções, ele já coloca aqui, né? Olha, não se esqueça, o Deus que falou no Gênesis não muda até o Apocalipse. Achei interessante isso, né? Não muda. Revelação, ela não sobrepõe a outra. Revelação, ela completa. Deixar bem claro para quem está ouvindo aí e para nós aqui. Joel deixa bem claro que no fim dos dias, os jovens sonharão, nós os jovens sonharemos, e os idosos, viu? Os idosos terão visões. Kevin, contigo. Mas assim, brincadeira à parte, eu creio que isso vai se cumprir, porque haverá um tempo que nós precisaremos de algo local, momentâneo e pontual. E Deus vai mandar essa revelação local, momentânea e pontual. Porém, o Gênesis foi revelado, depois vieram, na verdade, o Pentateuco, depois vieram os outros livros, e os outros livros que vieram, ainda do Antigo Testamento, não invalidaram o Pentateuco. Depois veio o Novo Testamento, não invalida o Antigo Testamento. Jesus mudou a lei, falou, são 2 grandes mandamentos, amar a Deus, em todas as coisas, e o próximo de si mesmo. Não, o que Jesus fez foi citar o Antigo Testamento, dando uma nova roupagem. Então, veja, o Antigo Testamento não é invalidado pelo Novo. Virá jovens e virá idosos, com sonhos e visões, mas não pode, presta atenção, você que está aí, né? Não pode, em hipótese alguma, invalidar o Antigo Testamento ou o Novo, ou invalidar a Bíblia. Eu tive uma revelação uma vez. Diferente da Bíblia. Uma vez um jovem falou, pastor, eu tive um sonho, uma revelação. Senta aí, vamos ouvir. Aí naquela onda do que o Espírito Santo não é Deus, eu falei, meu irmão, o máximo que você teve foi um pesadelo, porque você comeu uma feijoada pesada, ou se é revelação, não é de Deus. Porque a revelação de Deus, ela não sobrepõe a outra, ela completa, ela amplia. A gente vive num mundo do relativismo. Tem que lembrar sempre, né? Onde a verdade parece que ela se tornou relativa. Depende da visão, cada um tem a sua verdade. A gente vive num mundo onde se busca muita credibilidade e não a verdade. Isso. Não é isso? Qual que é a grande diferença, né? A gente vive no mundo hoje dos influencers, não é assim?
O camarada fala bobagem, fala cada mentira, fala cada coisa absurda. Bota uma imagem, uma musiquinha. Mas pronto. ele consegue influenciar pessoas. Vende um tanto de coisa que não presta, mas a credibilidade dele. Mas tem credibilidade, ele influencia pessoas, sabe? E infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com a verdade. O que nós precisamos entender é que, biblicamente, a verdade é absoluta, a verdade é uma pessoa. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, e Ele não muda. Ele deixou claro para nós que Ele não muda. Eu, Senhor, não mudo. Então, assim, aí vem o que o pastor Lucas estava dizendo aí, né? Até a possibilidade de pessoas conjecturarem a necessidade de atualizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, e ela é imutável. Nós é que mudamos, mas ela não muda. Por exemplo, sim. Já na lição de segunda-feira, a gente vai ver uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Você que está aí com a gente, preste muita atenção no que nós vamos falar agora. Por exemplo, nós já vivemos 6.000 anos quase de pecado. Como é que é a visão nossa em relação ao mundo? Se a gente começar a pensar como já o pecado prejudicou. Porque quando a gente vai ver amor bíblico e amor fora da Bíblia, como a contextualização nossa hoje prejudica a visão que Deus quer que a gente tenha realmente do amor. Principalmente uma coisa, a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, ela tem a ver com um caminho a sacrifício. Semana passada, quando a gente estudou, eu lembro que eu falei sobre isso, tentar colocar imagens, símbolos, significados modernos dentro da Bíblia traz um erro terrível. Por exemplo, a Rússia ser o urso, né? Isso, você falou. Terrível. E assim também acontece, como, por exemplo, com a palavra amor. Você quer um exemplo aqui? O que é amor paterno hoje? Não pode bater, não pode frustrar, não pode corrigir. Não pode dizer não. Não pode dizer não. Por quê? Porque é uma visão distorcida de amor. E agora as pessoas pegam essa visão moderna, distorcida de amor, e tentam colocar na Bíblia ou em Deus. Vai dar errado. Vai. Como diz um amigo meu, vai dar ruim. O amor de Deus é um amor que ele visa a nossa salvação. E se precisar tirar, ele vai tirar. Se precisar corrigir, ele vai corrigir. Se precisar dar, ele vai dar. Então, a gente precisa ter o vislumbre certo de amor. E aí você falou, primeira menção da Bíblia de amor é o quê? Sacrifício. Quando Isaac está ali para ser sacrificado, e aí a Bíblia fala, o pai amava, ou amou o filho. E aí, então, cita que agora o cordeiro é dado como substituição do filho por amor. Então, a primeira visão de amor da Bíblia é o quê? Sacrifício. Não é dar, não é ser complacente, não é passar a mão na cabeça, mas não é sacrifício. E as pessoas hoje têm uma visão errada de amor, e aí tem uma visão errada de Deus, ou tem uma visão errada de você, se você ama ou não. Já falaram isso para mim. Nossa, você fala que ama sua filha, mas você é tão duro com ela. Eu falei, não, eu sou o necessário. Tem hora de dar amor, de dar carinho, de abraçar, mas tem hora de dizer não. Tem hora de exercer autoridade como pai. E com Deus, para conosco, é a mesma coisa. Pastor Fiuza. Sabe, o pecado ele causou uma separação entre o ser humano e Deus. Ele tem essa prerrogativa, né? Ele nos separa de Deus. Deus é amor. Ellen G. White dizia assim, Deus é amor, está escrito sobre cada botão que desabrocha. Então, assim como o pecado criou uma ruptura, o ser humano ele cada vez mais se distanciou de Deus e naturalmente se distanciou do amor. Agora, a palavra amor, ela é atrativa, né, para a gente conjecturar algumas coisas. Por exemplo, nós vimos aqui recentemente, o amor venceu. Por que a utilização? Não estou fazendo nenhuma apologia aqui a questões políticas, porque nós não somos nem de esquerda e nem de direita, nós somos a voz da esperança, né? Ok? Mas eu estou mencionando para ver como que as pessoas utilizam essa palavra para poder levar vantagem dela, porque ela é uma palavra bonita, ela é uma palavra agradável. Agora, você mencionou a questão da educação de filhos e a questão sexual, do relacionamento de marido e mulher, como é que é interpretado hoje? O amor, para o mundo, o amor é sexo livre, não é? E hoje a gente está numa situação aí que agora estão criando robôs, inclusive, para substituir as próprias mulheres no relacionamento.
Imagina onde é que nós vamos chegar. E o inimigo cada vez mais nos afastando do verdadeiro amor, não é isso? Relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, ele está sempre distanciando isso cada vez mais, usando o amor de uma forma distorcida, que não representa, que não significa o verdadeiro amor, que é se sacrificar, que é dar a vida pelos outros, que é o que nós conhecemos aí através da palavra de Deus, né? E a gente tem que tomar um cuidado imenso, imenso, imenso. Porque, olha, primeira vez tem a ver com sacrifício. Agora, uma outra coisa interessante. Primeiro amor. Agora, a pergunta de Isaac põe um outro símbolo que a Bíblia usa desde o Gênesis ao Apocalipse. A pergunta é, onde está o cordeiro? Qual a profundidade dessa pergunta em termos da simbologia do cordeiro na Bíblia? Veja, quando Moisés fez todo o serviço do santuário ali, que ele sistematizou, porque já existia, só para deixar bem claro aqui para você, desde Gênesis, Deus já tinha providenciado o substituto e então trouxe o símbolo do cordeiro. O próprio Jesus, o próprio Deus fez o primeiro sacrifício. Só que não era algo organizado, não era algo sistematizado. E então, Deus pediu a Moisés, Moisés, sistematiza. E falou, Moisés, você vai sistematizar conforme o modelo que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 25, versículo 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E Deus deu a instrução a partir ali de como deveria ser o sistema sacrificial. Veja bem, aquele cordeiro, ele simbolizava a Jesus. Então, quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro? Era uma pergunta que era algo racional de se fazer. E o cordeiro significa substituto. Todo israelita aprendia, haverá um nosso substituto. E aí quando você vai para João, capítulo 1, versículo 29 a 34, no batismo de Jesus, qual é a forma que Jesus é apresentado por João Batista? Eis, Cordeiro de Deus. Parece que a pergunta ali de Gênesis, onde Isaac fez, cadê o cordeiro? Que foi simbolicamente ali substituído pelo cordeiro, um animal, agora é respondida em João capítulo 1, versículo 29. Aqui está o cordeiro. Isaac, está aqui, ó. Ou seja, todos aqueles animais que morreram no Antigo Testamento estavam prefigurando Jesus. Um teólogo, inclusive, chamado Calbart, ele chega a dizer que até Jesus morrer, todos estavam sendo salvos como por um cheque predatado. Já usei muito isso. Porque só foi pago na cruz. Na verdade, no Antigo Testamento, ninguém nem foi perdoado, segundo ele. Foi tolerado, porque o perdão foi na cruz. Nós somos perdoados por um sacrifício que já aconteceu. E eles eram tolerados na fé de que haveria o cordeiro, que morreria, como veio, e nós cremos que é Jesus, que pagaria. E aí, onde está o cordeiro? Aí João diz assim, eis aqui o cordeiro, que é Jesus. Ou seja, desde o começo, você tem um significado do cordeiro, aí você vai para o Gênesis, é o mesmo, e daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai para o Apocalipse, é o mesmo. Cordeiro, 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 substituto, substituto. É aquele que veio pagar pelos nossos pecados. Embora a expressão aonde está o cordeiro, ele é utilizado aqui por Isaac pela primeira vez, Abel ele já oferecia o cordeiro em sacrifício. Sim. Não é isso? O primeiro cordeiro foi oferecido por próprio Adão e Eva, né? Mencionando que um dia o verdadeiro cordeiro ele viria. Me chama a atenção algumas coisas aqui na história de Abraão e Isaac. Uma delas é que Isaac, já um rapaz, um jovem, ele poderia ter reagido àquela situação e disse, eu não. Ô, velho, eu acho que você está meio caduco já. Tipo, né? Jefferson. Aonde é que já se viu vir com uma proposta indecorosa dessa, não é isso? Mas me chama a atenção que ele, de forma assim voluntária, ele se propõe, se necessário for, ele daria assim a sua vida. Isso significa a conexão de um relacionamento com Deus que o pai dele tinha e passou isso para ele. Isso é muito bonito. Outra questão que me chama bastante atenção é a fé de Abraão. Abraão ele teve uma fé tamanha, ele acreditava tanto que o verdadeiro cordeiro viria, ele acreditava tanto que
ele era realmente o Redentor do mundo, acreditava na salvação, que ele entendeu que se Deus estava pedindo para ele o único filho dele, e aquele era o filho da promessa, certamente o Senhor iria ressuscitá-lo. Olha que fé. Não é por isso que ele chega a ser o pai da fé. Né? Abraão se transformou o pai da fé. Mas outro detalhe importante é que ele fala onde está o cordeiro, mas quando ele chega lá, de acordo com os originais, não era um cordeiro, era um carneiro. Qual a diferença do cordeiro para o carneiro? O cordeiro era um animal, filho de ovelha, até 1 ano de idade. Mas o carneiro já era um animal adulto. Somente no dia da expiação é que era sacrificado o carneiro e não o cordeiro. Então, veja lá existia um cordeiro, um animal adulto, não é isso? Significa realmente ali tem uma relação muito direta com o verdadeiro cordeiro que um dia viria para tirar o pecado da humanidade. E eu acho interessante, quando você vai para o Apocalipse, diferente de Gênesis, apesar que Gênesis também mostra, mas o Gênesis mostra um cordeiro vivo que é morto. Apocalipse já mostra um cordeiro como se fosse morto. Isso que eu acho interessante, né? Quer dizer, você transcorre a pergunta de Isaac transcorre todos os livros da Bíblia, chega no Apocalipse com a resposta final. Está morto e a graça está aí, né? Eu acho muito interessante isso. Agora, uma outra coisa também que foi introduzida ali no Gênesis é uma questão seguinte. Qual, essa pergunta é o acontecimento que nós temos hoje mais triste que entrou no mundo junto com o pecado? Na verdade, é a consequência, né? É a morte. E tem triste isso aí, né? E tem um detalhe, é a última a ser vencida. A ser vencida, yes. Veja, o cordeiro morreu para vencer ela, né? Quando o cordeiro venceu o pecado, ainda não acabou, que ainda terá que vencer a morte. E a morte é a última. Ela é a primeira intrusa e a última a ser vencida. Interessante que Deus falou assim, certamente morrerá. Isso aqui é tão interessante porque hoje 99,999% das crenças acredita ao contrário do Gênesis, na imortalidade da alma. Existem facetas diferentes, existe roupagem diferente. Por exemplo, vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, vai para o seio de Abraão, vai vagar aqui mesmo, vai reencarnar. Tudo isso são faces diferentes da imortalidade da alma. Engano satânico. Porque a Bíblia é bem clara, a alma que pecar certamente morrerá. Nós não acreditamos na vida após a morte, você que está aí pode se perguntar, acreditamos, mas não logo em seguida. Existe a vida, existe um descanso, um hiato, um período ao qual a vida cessa, existe a volta de Jesus e o retorno à vida. Veja, não faz sentido nenhum a imortalidade da alma. Vamos tirar a religião? Vamos para a lógica? Meu pai faleceu tem 7 anos e um pouquinho, vai fazer 8 anos em julho. E a minha filha faz 8 em agosto. Ela não teve o privilégio de conhecer meu pai. Vai conhecer no céu, né? Mas imagina só, meu pai morrer, vamos supor que ele foi para o céu. Está lá no seio de Abraão. Está junto com os salvos no céu, conforme alguns acreditam. Aí Jesus vai voltar, porque a Bíblia fala. Aí Jesus vai falar assim, seu Manuel, o nome do meu pai, volta para a sepultura, porque eu tenho que te ressuscitar para te trazer para cá de volta. Meu pai vai falar assim, então deixa aqui. Não faz lógica, não faz sentido a imortalidade da alma. Faz mais sentido, a alma que pecar, esta morrerá, e então morre, deixa de existir, e aí então, pela graça de Jesus, ele devolverá a vida para os fiéis, e aí então, eternidade junto com Deus. A imortalidade da alma, ela não faz sentido, e ela é antibíblica. Se você pegar Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala, e esta lhe ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirá a cabeça, ou seja, haverá um momento em que a morte, o diabo, vai receber a recompensa mortal, deles, né? E a eliminação final, que é a ferida na cabeça, representa a morte. Aí, no caso, é a morte da morte, é a morte do mal, para sempre. Mas, enquanto esse dia não chegar, todos nós somos susceptíveis à morte. Tem uma certeza na sua vida, a morte. Essa é a única certeza. Na verdade, esse realmente é o maior inimigo, né, do ser humano, é a morte. E ela foi mencionada a primeira vez quando nada disso existia.
quando o Senhor anuncia que o dia que comerem do fruto, certamente morrerás. Agora tem outro ponto importante aí. O inimigo nós temos que olhar sempre com a luz do conflito entre o bem e o mal. É verdade. A Bíblia ela está escrita de Gênesis a Apocalipse sobre a visão de um grande conflito entre o bem e o mal, duas grandes forças. É muito comum a gente chegar em um velório e a gente vê pessoas murmurando por aqueles que morreram e algumas vezes dizendo assim, Deus quis assim, não é? Deus nunca quis assim. A morte é o resultado do pecado. Deus nunca quis o pecado. Exatamente. Não é isso? É o resultado do pecado. Pode falar que Deus permitiu. Agora, que Deus quis. Até para o bem Deus permitiu, né? Imagina você eterno pecador. Ou o eterno, imagina alguém com 200 anos com câncer, 300 anos. Não. Agora, o inimigo, ele é astuto, ele está numa batalha espiritual, né? Ele já sabe que ele já foi vencido, porque a cabeça já foi esmagada na cruz do Calvário, mas ele agora fica tentando levar vantagens. Agora, no Éden, o que ele queria, na verdade? Ele queria que o Senhor executasse imediatamente, não é isso? Você não prometeu que ia morrer, então agora vai lá e mata eles. Né? Certamente morrerás. Agora, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí está o grande amor de Deus, né? Então, o resultado do pecado é a morte, mas você não precisa morrer. E não precisamos, pelo menos, morrer eternamente, ok? Mesmo que venhamos a passar aqui por essa morte, que é um sono, mas que nós possamos estarmos prontos para quando Ele voltar na glorificação e podermos viver felizes para sempre. Amém. A gente costuma dizer assim, a morte faz parte da vida, né? O autor, no primeiro parágrafo, depois da pergunta, diz assim, alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Isso não é verdade. A morte é o oposto da vida. A destruição da vida é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Eu achei muito legal. A gente tem esse hábito, morrer faz parte da vida. Agora, uma coisa interessante, né? A primeira morte foi no Éden, né? O cordeiro. Foi o primeiro. Deus matou, vestiu Adão e Eva, tirou lá. Mas o primeiro morto, homem, foi Abel. E a pergunta, ela traz a lição bem lá no finalzinho dela, ela faz o seguinte, quais as similaridades e diferenças entre a morte de Abel e a morte de Cristo? Eu achei interessante isso. O que vocês podem ajudar a gente nisso? Abel era inocente e morreu pela verdade. Caim, ao invés de mudar o seu pensamento, acusou o irmão e matou o irmão. Ele achou que matando o irmão ia resolver o problema da rebeldia dele. Se não tem o padrão de bom, então tudo se torna bom na visão dele. Aí ele matou o que era o padrão de bom, então, mas não é bem assim. Jesus também morreu pela verdade. Caim, ele matou achando que estava fazendo certo. E Satanás matou Jesus lá na frente, achou que ia vencer. Então tem muita similaridade, sim, mas a morte de Abel é um símbolo é um antitipo que a gente chama de Cristo. O inocente que morreu pagando o preço pelo culpado. A lição também ela dá uma ênfase sobre aquilo que aconteceu com Abel não era o natural, porque mesmo no mundo de pecado, o natural é o pai morrer primeiro, que é mais velho. Por exemplo, Jefferson, você deve morrer pelo menos um ano antes de mim, né? Porque você nasceu primeiro, um ano pelo menos, né? Eu vou ir no velório dele. Seria o natural. Sim. Porém, nem sempre as coisas acontecem de forma natural, mesmo dentro da realidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, imagine para Adão e Eva sepultar o seu filho. Para eles foi um trauma mesmo quando mataram o primeiro cordeiro, quando caiu a primeira folha, eles não estavam acostumados com essas coisas. Agora, ter que sepultar o filho, imagine só. Triste demais. Que triste, né? Que situação complicada. Agora, Jesus, ele dar a vida por nós, isso aí foi um milagre da salvação, isso aí realmente é um ato maravilhoso, mas aonde Jesus, aparentemente, ele perdeu, foi aonde venceu. Né? Foi a vitória, porque o que Satanás queria mesmo é que ele desistisse da cruz. Toda a legião satânica se voltou ali para ele desistir da cruz. Se tu és o Cristo, desce daí, eu vou crer em você. E assim foram muitos os apelos, né?
Então, assim, mas finalmente ele se entregou, ele deu a sua vida. A morte de Cristo foi um sacrifício, foi uma entrega, não é? E o pecado da humanidade recaiu sobre ele. Ao pensar nesse tema, sempre eu fico lembrando assim que ele não morreu. Ele morreu na cruz, mas não foi de morte de cruz. Ele morreu porque o pecado da humanidade recaiu sobre ele e o coração de Jesus explodiu. Tanto que por causa do pecado da humanidade. Surpreendeu muito, né? Agora, uma coisa interessante, né? Abel morreu, Cristo morreu, né? Um figura do outro. Só que um morreu e está lá. O outro morreu, e segundo Apocalipse, tem a chave da morte na mão. Como é interessante. Da morte e do cemitério, né? Porque a coloca como inferno, mas a tradução deveria ser da morte e da sepultura, ou seja, venha para fora. Ou seja, então, essa similaridade deles interrompe aqui, né? Um não tinha uma coisa que o outro tinha. Agora, uma outro personagem que é introduzido no livro do Gênesis, que a gente vai ver direto no livro do Apocalipse e na Bíblia como um todo, é a tal da serpente. Bom, apareceu o bicho lá, grande. Quem é essa serpente? Aliás, o Apocalipse diz, dragão, a antiga serpente. E aí, quando fala antiga serpente, está levando você para onde? Para o Gênesis. Por isso, volta a dizer, precisamos das bases do Gênesis para entender. Lógico que a gente precisa de outros, como Esdras, como Jeremias, como Daniel. É que esse é o que mais está sendo atacado hoje. Exatamente. E aí o que acontece? A serpente ela é um símbolo de Satanás. Nós não conhecemos a serpente da criação. Nós conhecemos a serpente degradada pelo pecado como maldição por ter sido ferramenta utilizada por Satanás. E a serpente ela é um símbolo de Gênesis e Apocalipse do mal, do maligno e daquele que tenta tirar a nossa salvação. Vocês estavam falando aí a respeito da morte de Jesus, por exemplo. Jesus tinha que morrer, mas não precisava ser tão cruelmente. Como seria? Não sei, porque a Bíblia não tem resposta, a gente tem que ficar com o que está revelado. A gente falou semana passada, né? O que está revelado é para nós, o que não está revelado não é para nós. Mas ele tinha que morrer, não cuspido, não açoitado, não daquela forma, porque somente a morte de Jesus, a morte vicária, substituta, nos salvaria, assim como foi o símbolo do carneiro que foi dado a Abraão para sacrificar no lugar de Isaac. E a serpente? A serpente é a culpada da morte desde Gênesis, quando você vai lá. E quando não fala da serpente, ainda deixa bem claro, a antiga, ou seja, o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Ou seja, continuou o ministério da iniquidade da serpente. Não tem como pensar nessa figura da antiga serpente, do dragão, sem pensar na falsa adoração. Sim. Porque a serpente, o dragão, ele vem promovendo a falsa adoração. Isso também não é novo. Ele começou isso lá no céu, quando ele se rebelou, na rebelião. Depois ele veio para o jardim, e ali no jardim do Éden ele veio com a falsa adoração. Na cruz, se me adorarem. Se me adorar, na tentação, tentando Jesus. E ele vem, uma sequência. E até hoje, aqui está um ponto, por que nós estamos estudando a lição da escola sabatina? Por que nós diariamente estudamos a lição da escola sabatina? Para não sermos enganados, para não nos prostrarmos diante da falsa adoração. E nós precisamos cuidar, porque... os enganos são de forma muito minuciosas, perigosas. Por exemplo, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se prostraram diante da falsa adoração, e era um ato aparentemente inofensivo. Tinha tanta gente, né? Tanta gente, é só uma inclinadinha ali. Na verdade, eu não acredito nisso, mas vou enganar aqui. Não, eles se manteram firmes. E nos últimos dias... nós vamos precisar nos mantermos firmes na contramão da vida, se é que nós entendemos esse grande conflito e nós estamos dispostos à verdadeira adoração. Por que do sábado, por exemplo? É porque define a verdadeira e a falsa adoração. Pastor, o senhor falando aí, no apóstolo que eu estou fazendo aí, o Dr. Rodrigo Silva, ele contando uma história, quando foi invadido o Templo de Jerusalém pelos... Os macabeus fizeram a defesa lá, mas... foi invadido. Aí foi colocado um porco para ser comido.
Aí o sacerdote-chefe era interrogado pelo general que dizia: você come ou morre, você come ou morre. Um dos sacerdotes chegou para o sacerdote-chefe e falou: olha, pode comer tranquilo, durante a noite nós trocamos a carne de cordeiro que está lá, não é de porco. Ele falou: se eu comer, eu vou estar dizendo para ele que eu estou comendo aquilo que ele me ofereceu, não que vocês trocaram, não vou comer. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Aparência do mal, né? Agora aqui, uma última pergunta, eu queria que nós fechássemos a lição com essa, vocês têm que me ajudar a entender isso. O que Satanás mais sabe fazer? E Deus e o diabo, ambos mudam o caráter? Ou a forma do caráter de se apresentar? Quem é que faz isso? Jamais. Deus é o mesmo sempre, hoje sempre será. O que a gente pode dizer com base na Bíblia é que Deus muda a abordagem. Isso não tem dúvida. Por exemplo, Nadab e Abiú foram fulminados por tocar na arca. E hoje, quantas pessoas, infelizmente, às vezes até profanam o templo? Então, a abordagem. Antigamente, Deus tolerava mais de uma mulher ser casada com um homem. Hoje, não mais. Então, assim, a abordagem, mas Deus não muda, os princípios de Deus é o mesmo. Quem muda é Satanás. Tá. E interessante que, você já viu nota falsa de R$25? Ainda não. Esse que é o problema. Vai ter nota falsa de 20, de 30, de 20, de 10, só que ninguém quer de 20 e 10, não, porque já estão, não vale nada agora, é de 100, de 50, de 200. Por quê? Porque existe o original. Então, nós precisamos entender isso. Os enganos de Satanás é tão bem feito que, para quem não conhece, vai ser enganado, cuidar, né? Como se fosse a verdade. Ele muda de tal maneira que parece, como diz lá no Nordeste, pareceu, mas não é. Não é. Agora, Deus não, ele continua sendo o mesmo e verdadeiro, desde Gênesis até o Apocalipse. Amém. Pastor, o senhor acha que o pastor Lucas está certo? Sempre. Não, pode. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai fazer a diferença sempre será o nosso relacionamento com Cristo. Isso é que vai fazer sempre a diferença. O inimigo pode vir se disfarçando de 1000 maneiras, mas se nós estivermos conectados, se nós tivermos o discernimento espiritual, ele não vai nos enganar. É importante. Então, esse relacionamento é muito importante. Olha como é bom a gente estar inteirado da lição, como a lição ela abre a mente para a gente. Olha como é lindo a gente ver no Gênesis símbolos que ali surgiram e são alicerçados durante toda a Bíblia e são, por fim, finalizados na profecia do Apocalipse. Nós contamos com você, todo esse trimestre. Vão ser 13 lições maravilhosas esperando você aqui na nossa classe, certo? Agora, eu queria finalizar com um texto de Ellen White, que diz assim: muitas religiões lidam com ideias sem se preocupar com a história. Já a religião cristã está alicerçada em eventos históricos. A Bíblia é o registro das interações de Deus com a humanidade na história. E ao estudar milhares de anos dessa interação, aprendemos sobre o caráter imutável de Deus. Agora, olha o perigo. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas, buscando algo novo e estimulante, procurando introduzir novas propostas da doutrina. Pastor, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. A doutrina ela não muda. Ela é a mesma do Gênesis ao Apocalipse. Cuide com os moderninhos. Vamos buscar, como a Bíblia diz, né? Os antigos marcos. São eles que demarcam corretamente o caminho que vai conduzir cada um de nós daqui até ao personagem principal do nosso verso áureo, que é: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos da Bíblia, dos velhos marcos, para que nós persigamos e corramos com bastante vontade, desejo, com bastante alegria, tanto nós como as pessoas que nos cercam, junto a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todo esse estudo que a gente está aprendendo é para a gente abrir a nossa visão
e entender que toda a palavra de Deus ela é inspirada. Ela é útil para redarguir, para corrigir, né? Para ensinar e para fazer de mim e de você verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Eu te espero lá, hein? Eu vou de qualquer jeito. Nós vamos, não vamos? Em nome de Jesus. Então vamos juntos. Precisamos de você. Na próxima semana, mais um capítulo dessa lição maravilhosa. Vamos orar? Querido Papai do céu, nos ajude a entender cada vez mais a Tua palavra. Mas não entender, se entregar a Ti. Fazer dela, ó Deus, o nosso caminho, porque ela nos conduz a Ti. Faça, ó Deus, com que nós sintamos o amor verdadeiro que já foi demonstrado na cruz do Calvário, mas que possamos olhar para Jesus, o nosso Cordeiro substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nos entregar verdadeiramente a Ele. Ajuda-nos, ó Deus, a entender cada semana, cada parte das alusões, dos símbolos que são bíblicos, que vão nos ajudar a entender cada vez mais o que o Senhor deixou já escrito do nosso futuro, dos acontecimentos que nos aguardam nesses últimos dias. Amém. Esteja com os nossos amigos, com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo, e nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, semana que vem mais uma lição. Semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estamos aqui para estudarmos nessa classe maravilhosa. Agora, uma coisa que você tem que lembrar sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus seja o seu alimento diário. Até a semana que vem, um grande abraço, e aí, curte, compartilha e dá um joinha para nós, tá bom?